E aí, galera, sejam bem-vindos ao nosso 4º episódio do Cast Podcast, porque se tu queres, tu pode. Eu sou Mimica Reis. Maurício Feliz. E hoje estamos muito contentes, muito felizes por estar com ela aqui, Camila, mulher e cardiopata. Seja muito bem-vinda ao Cast Podcast. Muito obrigada, obrigado pelo convite. Estou muito feliz no Cast Podcast. É isso aí. É muito bacana, estamos no 4º episódio, até tu falou que o 4 é o teu número da sorte, Exatamente, né? Então foi o destino. Por que é? Por que é da sorte? Explica pra gente aí. Bom, eu nasci no dia 4 de agosto, eu comecei a namorar com meu marido no dia 14 de agosto, meu marido faz aniversário no dia 24 de agosto, e a minha cirurgia eu fiz no dia 14/4 de 2004. Ô, louco. Galera, incrível, é muito 4. E, pessoal, Muito 4. vai ser uma conversa incrível, acho que vai ter muito aprendizado, muita história. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer às pessoas que sem elas nada disso aconteceria, que são os nossos patrocinadores. Então, eu queria mandar um abraço pro José Simas, Estúdio Personal, pessoal do Cartolas, pessoal aí, Maurício, aqui, ó. Débora Mendes, da nossa canequinha maravilhosa, muito obrigado. Nominho atrás, olha ali, coisa Nominho linda. atrás, ó. Mimica, Maurício. Então a gente agradece demais. O pessoal da Centric, que ajudou nós com o nosso difusor de ar aí, trouxe alguns artefatos para a gente conseguir decorar melhor o nosso podcast. E tem mais algum patrocinador, Maurício? Vai ter. Tem ainda, né? Temos ainda. Estamos aqui mantendo ainda um patrocínio muito especial. Com certeza. E que vai estar aí com a gente mais episódios. Que é a Barracuda aqui em cima. Barracuda, aqui, exatamente. O chopinho. Chopp artesanal sagrado, Barracuda, coisa da Andressa linda. Reis. É isso aí, muito obrigado, pessoal, aí por estar apoiando o nosso programa. E sem vocês, nada disso teria acontecido. Vamos para cima. E é isso aí, agora vamos voltar. Vamos voltar para cá. Camila, eu gostaria que a gente começasse explicando para o pessoal, quem não entende zero, o que é ser uma mulher e cardiopata. Certo. Então, eu nasci com uma doença que se chama cardiopatia congênita cianótica grave, que ela é uma má formação no coração. O coração ele é o primeiro órgão que ele é desenvolvido no feto, e ele é o mais importante, né? Obviamente o coração é o nosso órgão mais importante, e ele, na 8ª semana de gestação, acontece então o formato do coração, e por causas não específicas acontecem as malformações cardíacas. São diversos graus. E a malformação ela pode ser tanto na formação estrutura quanto no funcionamento do coração. A minha é na estrutura. O meu coração ele funciona muito bem, mas a estrutura dele é totalmente errada, bagunçada. Eu tenho o coração do lado direito. Na verdade, eu sou totalmente espelhada, né? Pulmão, a conexão entre pulmão, as veias, artérias, é tudo ao contrário. E eu nasci com o caminho entre o pulmão e o coração completamente ocluído, fechado. Eu não tinha passagem de oxigênio do coração para os pulmões. Assim, enquanto eu estava dentro da barriga da minha mãe, eu estava segura, porque quando a gente está dentro da barriga dela, da nossa mãe, a gente não tem a respiração pulmonar, né? O oxigênio ele vem pelo cordão umbilical. Então, a partir do momento em que eu nasci, que começou o bicho pegar, né? Na verdade, a minha mãe descobriu na 4ª, 5ª semana de gestação, aqui em Brusque, eu sou de Brusque, e o médico falou assim, olha, lá, né, há 30 anos atrás, em 88, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, e infelizmente a nossa cidade ainda não tem, então a gente não tem uma estrutura para o cardiopata congênito aqui em Brusque, e o médico falou assim para minha mãe, olha, ela vai nascer com um problema, mas eu não sei te dizer qual. Então, a minha mãe ficou do 5º mês ao 9º mês sem saber como que a filha dela ia nascer. Se ia nascer. Se ela ia nascer viva, se ela iria morrer no parto. E aí, ele assim, ela foi aconselhada que ela poderia me abortar, né? Porque muito se fala em aborto, assim, mas nessas questões de doença isso é legalizado. E ela falou assim, não, vou para frente, vai dar tudo certo e tal. E aí ela foi
Eu nasci dia 4 de agosto, aniversário de De Brusque. Brusque, Ô, né? louco, olha só. Já nasci arrasando. É Só que isso não. aí, Parou a já- cidade, né? Parei parou a assim, exato, cidade. fechou tudo porque eu nasci. E aí, então, beleza, assim, eu nasci completamente roxa, eu não chorei, eu tipo, mole, assim, como se estivesse morta mesmo, né? E aí minha mãe nem me viu, eu já fui para incubadora e com 15 dias de vida, então minha mãe ainda com os pontos na barriga, a gente foi para Curitiba. Então, Curitiba lá tem um hospital que é assim, é uma estrutura gigantesca, lá é o melhor da América Latina. E demoraram 2 meses para descobrir o que eu tinha e para saber se valeria a pena. Mas aí o que é, tipo assim, tu nasceu e tu ficou 15 dias direto na incubadora, Isso, entubada. entubada e não sabia o que tinha. Não sabiam o que eu tinha. Mas o médico no Diagnóstico? diagnóstico ali na barriga da tua mãe, ele já sabia que tinha alguma coisa. Sim. Ele não sabia o Sim, quê. porque os meus batimentos estavam muito baixos e eles não eram compassados, né? Tinham ali umas falhas, digamos assim. E por isso que... e também eles achavam... que antigamente também já não tinha isso de saber se a criança ia nascer com síndrome de Down. E a incidência do síndrome de Down com cardiopatia congênita é muito grande. Então, achavam que eu ia nascer com síndrome de Down também. E aí ela teve que esperar até o nascimento para saber. Então, a questão da síndrome de Down, quando eu nasci, foi descartada. Mas a minha doença, eles não sabiam até 2 meses depois que descobriram o que realmente era. E tu não chorou? Porque Não geralmente a criança, quando nasce, eles dão um tapinha nas costas pra criança sim. chorar, né? Não. E tem explicação porque não chorou? Tava Porque meio... Ela já era forte desde o início. Ela não vou chorou. chorar. Chega de choro. Deu de choro. Não, porque eu não tinha ar, né? Não conseguia, não tinha força nem para chorar. Não puxava o ar ali, Não não puxava conseguia. o ar, exato. Isso aí. Nossa. E aí fui entubada, daí a minha mãe, né, nem me viu na hora que eu nasci, né, já levaram. Aí fiquei 15 dias, na verdade, só para ela se recuperar da cesárea. E aí a gente foi para Curitiba, para uma cidade que a gente não conhecia, porque vamos comparar Brusque e Curitiba, né, cara? É uma cidade gigantesca. A gente não conhecia ninguém. E assim, meu pai e minha mãe tinha acho que uns 25 anos. Meu pai tinha quase 30 e foram na caruda com a filha recém-nascida. Vamos tentar salvar. E, assim, claro, tem tudo encaminhamento. O médico daqui ele te encaminha, né, pro médico lá. Já tem tudo uma estrutura te esperando para receber a criança. E na época, por exemplo, isso daí era tudo vamos dizer, pelo SUS? Quando eu nasci, o SUS ainda não existia. Não existia? O SUS ele foi em final de 88, né? E como é que foi essa questão? Tinha que ser tudo pago? Tu tinha condições dos teus familiares na época? Então, o meu pai, ele sempre foi muito metódico, ele sempre tem tudo certinho, né? Ele quer tudo antes preparado. E na época a cirurgia era R$45 mil. Na época, hoje em dia está 400 e alguma coisa. R$45 mil ele deu lá, ele estava guardando para comprar a casa própria dele, e ele deu todo o dinheiro para fazer a minha cirurgia. Ainda bem que ele foi um cara calculista e Tabela precavido, de né? Excel ali. Até já fica mais isso ou uma menos dica isso. para as pessoas, né? Sim, Tipo assim, a gente nunca quer que aconteça nada, mas é sempre bom a gente Ter uma estar reservinha. prevenido, ter uma Sim, reservinha para caso alguém aconteça, sim. alguém que tu ama, né? Que nem ele tinha organizado isso. Imagina a culpa que ele não teria se ele pensasse se ele fosse um cara que pensasse só no hoje, né? Tipo, teu futuro estaria em risco, né? Sim. Que ele não não fosse um estaria cara aqui, tão... né? Não estaria aqui. Porque a cardiopatia congênita, claro que ela tem diversas malformações, né? O coração é um órgão extremamente complicado, complexo, exato. Então, a minha é muito complicada e eu precisava de cirurgia nas primeiras ou horas ou meses de vida, né? Tem uma cardiopatia que se chama sopro, que é o sopro que todo mundo deve conhecer. Eu tive quando era pequeno também. Que ela pode se fechar sozinha. Então, essa é a mais simples que existe. Às vezes, nem precisa de... dependendo de onde o sopro está no coração, nem precisa de cirurgia. E a minha não, né? Imagina, o coração totalmente errado, não passava sangue para o pulmão, então eu precisava de cirurgia logo. Tipo assim, o sopro seria um nível 1. O teu seria o nível o quê?
a um nível 200. 200? Né? Por aí. Tem algum pior? Tem, que é a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, que é quando toda a parte esquerda do coração não funciona ou é inexistente. E geralmente, assim, o índice de sobrevivência é muito baixo. Muito baixo. Até conheço uma menina, Naomi, ela tem 19 anos e ela é uma das mais velhas. E a menina tem 19 anos. Então, esse é bem trash. A gente até tem uns casos aqui em Brusque, depois, com o meu projeto, o pessoal acabou vindo falar comigo, e eu tenho algumas crianças aqui em Brusque que tem essa síndrome, tem outras também. É bem bacana. E falando em taxa de sobrevivência, assim, tu também, né, tivesse meio que um atestado meio ali no médico que disse que tu não irias... Sim, Qual sim. é a idade que tu... É que assim, o cardiopata congênito, ele já nasce com a sentença de morte. A gente não tem muita expectativa. Então, assim, a cada 100 crianças nascidas no Brasil, uma tem cardiopatia congênita. E no último dado que eu li, no Brasil, por ano, 30 mil crianças nascem com cardiopatia congênita e apenas 23 mil sobrevivem. Uhum. E hoje, como é que é essa questão de hospitais, de médicos focados nisso? Porque na época foi um baita desafio, como estás contando, né? Sim, para te ter noção, não tem cardiologista especializado em cardiopatia congênita em adulto, porque não tem público, não tem paciente. Mas isso no Brasil? No Brasil. Nos Estados Unidos tem mais adulto, hoje em dia mais adulto com cardiopatia congênita do que criança, porque eles já abortam quando já sabe que vai ter. Né? Que vai ter cardiopatia congênita. Claro que vai muito do pai e da mãe, mas aí o médico vem com aquele papo, olha, vai ser difícil, a criança vai sofrer muito, então eles já preferem cortar ali na gestação, no sofrimento. E eu sei, uma vez que me contou, que algumas operações tuas, foram 5, tu falou, né? Isso. 5? 5 que de abrir mesmo aqui o peito. Eu fiz 3 aqui e 2, uma em cada lado, que daí é no pulmão, né? Ah, tá. E como é que foi? Eu queria que tu continuasse a história ali, aí tu foi pra Curitiba? Sim, a gente foi pra Curitiba, minha irmã ficou aqui com a minha avó, ela tinha 2 anos, na verdade o meu pai só levou a gente, eu e a minha mãe, a gente se instalou lá no hospital e ele voltou para ficar com a minha irmã. E aí a minha mãe ficou sozinha lá comigo, né, novinha, 25 anos. E daí tinha acabado de te conceber, né? Exato, pouquíssimo tempo, né? E qual era o teu tamanho ali? E como é que tava a tua coloração? Como é que tava? Não, eu era extremamente roxa. Ainda roxa? Extremamente roxa. E a boca era negra, assim, sabe? Muito, muito roxa. Até, assim, eu tô com a unha pintada, mas eu tenho baqueteamento digital, que é porque não tem oxigenação, não chega na ponta dos dedos, assim, também é diferente. Não tem ele é arredondado e aqui, ó, ele é onduladinho, assim, sabe? Tudo isso é por causa da falta de oxigênio. E aí os médicos, então vamos fazer um cateterismo, né? Que o cateterismo ele é um exame exploratório também, que o catéter vai até lá no coração com uma câmerazinha, e aí os médicos conseguem ver exatamente o que o paciente tem. Aí eles falaram assim, eles viram que era bem pior do que eles imaginavam, bem pior. E daí assim, vamos fazer a cirurgia. Beleza, fiz uma cirurgia que chama-se Blalock-Taussig. Até quem gosta disso, o filme Quase Deuses é o filme que conta a história da descoberta dessa cirurgia. Eles testavam em cães e daí depois passaram para as crianças, porque o coração até 1950 ele não era mexido. Se você nasceu com um problema no coração, você vai ficar com ele e sobreviver com ele até onde Deus quiser. Então, o coração ele não era mexido. Então, daí veio o médico, o Dr. Blalock, e ele tentou, né? Que era, eles viram que as crianças estavam nascendo com coloração azul, roxeada. Que daí eles descobrem, então, a cura da síndrome do bebê azul. Que, na verdade, é a tetralogia de Fallot, que é uma cardiopatia congênita que eu também tenho, né? Mas eu não tenho só a tetralogia de Fallot, eu tenho mais outras coisas. Atresia pulmonar, destrocardia. Então, por isso que a minha não tem uma nomenclatura. Ela tem várias de cada um, sabe? Que no final não se resume em nenhuma. É extremamente complexa.
Aí eu fiz a Blalock-Townsend aqui do lado direito, um corte que vem das costelas até aqui assim. Isso com que idade tu tinhas? Eu tinha 2 meses, porque 2 daí... meses? Primeiro tu fez O cateterismo. o cateterismo. Aí eles levaram 2 meses para estudar o que seria feito, qual seria a abordagem. Porque, assim, quando a mulher é muito importante as mulheres fazerem o ecocardiograma fetal, quando elas estão grávidas, no 4º, 5º mês de gestação, eles vão descartar a cardiopatia congênita. E, infelizmente, esse exame não é obrigatório pelo SUS. Então, a incidência de pessoas com baixa renda, que o filho com cardiopata congênita morre, é muito grande. Porque todo cardiopata congênito ele precisa de uma estrutura antes dele nascer já. Precisa saber, ela vai nascer com cardiopatia congênita. Então, eles já marcam a cesárea, eles já marcam qual vai ser o médico que vai cuidar, qual é a equipe. Então, a incidência é muito grande. Então, eles estudaram o meu caso, demorou 2 meses para eles verem assim, o que a gente vai fazer. E aí, fizeram uma Blalock. Eu tinha 2 meses de idade, foi uma cirurgia que deu super certo. E a gente foi ali em setembro, finalzinho de agosto, eu voltei para Brusque final de dezembro. E como é que era a tua alimentação? É óbvio que tu não lembra, mas acho que tua mãe deve te falar. Tu se alimentava normal, que nem as outras crianças? Não tinha fôlego para mamar, então a gente coloca uma sonda. A sondinha que vai, naso, né? Vai pelo nariz até o estômago. Hoje em dia, me corrija se eu estiver errado, mas hoje em dia acho que até dá para fazer operação na barriga da mãe, né? Sim, intrauterina. Incrível. Já sabe que a criança vai nascer com cardiopatia congênita, já faz dentro do útero da mãe. Tu sabe como é que funciona isso aí, que eu tenho curiosidade de saber isso aí. Incrível. Cara, é como se fosse talvez um cateterismo, né? Uma microcâmera que vai lá. Hoje em dia é tudo robotizado. O médico ele não fica em cima do paciente. Em cima do paciente fica o robô, o médico fica lá numa mesa, só que assim, só mexendo aqui. Sentadinho. Tem que ser uma precisão absurda, né? Qualquer movimento errado ali, tu pega alguma... Porque o coração, por exemplo, a primeira vez que eu fiz a minha cirurgia, o meu coração era o tamanho de uma azeitona. Nossa. Uma azeitonazinha. E aí foi uma coisa incrível pra época, né? Sim. Hoje em dia, beleza, né? Tá, ok, estamos em 2022, né? Mas naquela época, né? Como é que imagina o isso? desafio até para os médicos, porque não é um carro, é uma vida, é um ser humano. Ele é uma vida de alguém, né? Exatamente. E uma vez me contou que até pro teu caso, de tão raro que ele era, veio médicos do mundo inteiro, uma época, não sei em qual das operações, mas veio médico da África do Sul, uma coisa assim, Estados Unidos. Do Japão, é do Japão. Poxa, ele, que chique, né? e ele acho que até veio que meio que voluntário, ele queria, né, uma coisa assim, ele queria conhecer o problema pessoalmente, né? Sim, porque os médicos eles ficam muito assim, né? Nossa, uma coisa nova, eles querem estudar, eles querem saber, né? Eles querem ver, tipo, até para conhecimento deles, se eles verem mais alguma vez alguém com essa deficiência, né? Então, e aí tu voltou para Brusque? Voltei para Brusque, cirurgia feita e a minha irmã não lembrava da minha mãe. Porque a minha irmã tinha 2 anos de idade, a minha mãe ficou ali 4 meses praticamente longe comigo e ela não lembrava mais da minha mãe. E aí, tua como mãe é que já foi? abalada ali. Não, imagina, com a filha, né, que ela levou para tentar salvar, ela volta e a outra filha dela não lembra dela. Mas o que ela falava? Tipo, Vem filha, vem com a mãe, não sei o que dela. Na barra da saia da minha avó, eu não queria saber dela. não queria abraçar a tua mãe, não queria não. Mas com a mãe, né? depois... Depois foi, já de boa. Que loucura. E aí, depois disso, tu voltou para Brusque, daí tu passou um tempo tranquila, como é que foi? Na verdade, eu ia todo mês para Curitiba. E eu fazia, até os 14 anos de idade, eu fiz mais de 40 cateterismos. Porque o cateterismo, como eu falei, ele pode ser tanto para fazer um procedimento, colocar uma molinha, né? As pessoas quando infartou, faz um cateterismo, coloca a molinha, ou ele pode ser o exploratório, que é para ver se está tudo certo. Antigamente não existia tomografia, essas coisas, então tinha que ir lá na mesa de cirurgia, anestesia geral, só para lá 40 minutinhos para ver como é que estava o coração. Porque não tinha ressonância magnética, sabe? Não... E como é que é esse cateterismo? O cateterismo... tu abre? Não. O cateterismo, ele é... Sabe quando tu vai fazer exame de sangue? Que eles colocam, tipo, um catéterzinho? É tipo isso. É pelo pescoço ou pela virilha. Que aí é um caninho que vai até onde o médico quer.
que vai uma câmerazinha minúscula que daí ele consegue ver como que tá as coisas, assim. É impressionante. Só que, assim, tem gente que faz acordado, mas eu, graças a Deus, os Minha médicos paga me que eu não quero ver nada. Exatamente. Os médicos já me conhecem. Você, não, pelo amor de Deus, acordada. Não, porque tu sente um negocinho, assim, né? Algumas meninas que eu conheço que têm cardiopatia congênita falam, mas eu faço acordado. Assim, eu não. Nem quero. Aí, é como se fosse uma formiguinha. Isso, e é uma queimação porque eles colocam contraste junto, né? Pra ir abrindo o caminho, né? Não. Mas hoje também, vamos fazer cateterismo. Tu tá? Me põe pra dormir. Mas tá primeiro. Mas tu tá tranquilo. Tipo, hoje é. Não, o último procedimento que eu fiz foi em 2011. Faz tempo. Né? Não tem mais o que fazer agora, é só medicação mesmo. A minha cardiopatia congênita não tem cura. Né? Mas hoje eu queria que tu falasse um pouco. Tu vive normal, provavelmente tem algumas coisas que tu deve evitar na parte, sei lá, alimentar. Hoje como é que é? Até a questão da atividade física, como é que funciona? Não, atividade física zero. Não faço, também não gosto, né? Então, eu ia falar do José Simas, estúdio personal, já para dar uma aquecida. Claro. Fala com ele lá que ele é ninja. Não, mas não pode. Se não pode, né? Não pode. Mas Na verdade, mas caminhada, não. Nem um pezinho assim? Não. Peso pior de tudo. É? Mas até aquele pezinho de 1 quilinho assim? No pulso? 1 quilo já tem que, quando faz as compras, tem que botar arroz, comida lá para guardar. Já me canso toda. Mas não pode fazer nada. Nada. Eu posso caminhar. Não sei, eu limpo minha casa e tal, mas assim, 5 minutos limpando e 40 descansando. Né? Então, mas tu sente cansaço? Sim, é porque eu tenho baixa oxigenação. A oxigenação de vocês é 99, 95, a minha é 70, 85. É o nível de oxigênio no corpo, que o corpo consegue transportar. E hoje, tipo assim, caso tu fique sem ar, tu em casa tem não funciona. Um aparelhinho, não nada? Funciona. Tu falou, né? Tu falou que... Eu falei. Até quando tu foi lá pra serra, né? Tu falou uma coisa assim que... Se tu for na serra... Eu respirei melhor. É que assim, eu tenho atresia pulmonar. O calibre das minhas artérias pulmonares é muito pequeno. Não adianta tu colocar um monte de oxigênio que não vai passar. O meu organismo não vai conseguir transportar. Meu cardiologista, ele sempre fala assim, imagina um caminhãozinho que ele consegue levar 1 quilo de areia. Coloca 2. Ele vai quebrar? Ele não vai conseguir. Então, não adianta. Se eu sentir falta de ar, sentar, descansar e tentar recuperar. Não tem o que fazer. E hoje os remédios que tu toma são para aliviar essa parte respiratória? Deve ter diversos, né? Não, eu tomo só 2. 2? Que bom, né? Sim. Por incrível que pareça, só tomo 2. Tomo um que é para evitar o coágulo e um beta-bloqueador que ele diminui o estresse cardíaco. Porque como o meu coração ele já é inchado, ele já tem que trabalhar muito, o beta-bloqueador, eu não entendo muito também, né? Mas o beta-bloqueador meio que ele ajuda na pressão arterial e ele meio que diminui esse estresse cardíaco. Então são só 2, por incrível que pareça. Tua pressão é quanto, assim? 10/5. É baixa? É baixa. Baixa. Se tá já 12/8, que pra vocês é normal, eu tô passando mal já. É tudo diferente, né? E o que pode comer e beber e o que não pode? Não, assim, eu nunca fui proibida de comer e beber nada. Vai da minha consciência, digamos assim, né? Por exemplo, eu contei pro Maurício, fui numa lanchonete e eu assim, quero beber uma coisa diferente. Porque sempre ou água ou refrigerante, quero beber uma coisa diferente. Obviamente sem álcool, porque eu não posso por causa dos remédios, porque eu não gosto. Aí eu disse, o que tu tem sem álcool? Ele disse, tem esse aqui, esse drink de frutas vermelhas e não sei o quê. Eu disse, não tem álcool. Ele disse, não tem álcool. Beleza, fui tomando. Aí meu amigo me olhou assim, nossa, como tu tá branca? Eu disse, eu tô? Daí eu comecei a ficar ruim, assim, eu sentia, assim, as minhas veias, meu corpo inteirinho, parecia que meu coração ia explodir. Tinha uma coisa gaseificada, eu acho que tinha energético. E meu marido foi me pagar a conta, meu amigo foi me levar pro carro, que eu tava quase infartando. Então, essas coisas a gente tem que cuidar, sabe? Que mexe com a pressão, por exemplo, shoyu, né? Comer alguma muito comida sal, com sódio. isso, com muito sódio.
Açúcar? Não, açúcar não. Menos mal, né? Um chocolatinho. Eu adoro. Aqui, Inclusive olha a cuca olha, já Cuquinha aqui, já tá aqui no point. Ô Camila, e tipo assim, emoções muito fortes, assim, como é que é isso aí? Tipo, tu é casada com o Com o Michael. Michael Schumacher. Tu já casou com ele? Sim, somos casados há quase 10 anos já. Mas ele fez o pedido tudo? Ou ele... Claro, com Mas foi certeza. surpresa ou ele te avisou antes pra... Ele foi manejando, né? Não foi assim, tá? Não, foi... Vou contar aqui. Conta. A gente se conhece desde pequeno. Aham. E lá na praia, né? Lá em Gravatá Beach, lá em Navegantes. E aí enfim, eu via que ele, né, sempre estava atrás de mim e tal. E isso a gente tinha 16 anos. Ele tá rindo ali, ó. A gente tinha 16 anos. Obrigada. E aí a gente só se via na praia, porque ele é da Guabiruba. E eu sou aqui de Brusque. Brusque. Longe, né? Longe. 10 quilômetros, pô, quando tu tem 16 anos, é muito longe. Porque tem que ir a pé ou de bicicleta, né? De skate ele vinha pra me ver. Meu Deus. Ainda mais essas estradas que não era nada asfaltada, né? Exatamente. Um guerreiro. E aí a gente namorou por 8 anos. E a gente, né, se via na praia e tal. E aí um dia quando a gente fez 8 anos de namoro, ele me levou na praia onde a gente se conhece. E aí ele falou, posso contar? Já foi, né? Agora já foi. Ele falou que... Ele assim, foi aqui que eu te conheci, foi aqui que a gente... No banco, né? No banco onde a gente se beijou pela primeira vez. Ele assim, foi aqui onde a gente se conheceu, foi aqui que a gente deu o primeiro beijo e é aqui que eu quero dizer que eu quero ficar contigo pro resto da minha vida. Pois é, como é que foi daí? Respira fundo. E a gente fica nervosa, mas respira fundo, tudo certo. É uma coisa boa, né? Exato. Pô, É uma emoção boa. Exato. E quando que tu contou pra ele? O quê? Que tu tinha... Não, ele já sabia. Ele Já? já sabia porque a gente se conhece. Na verdade, lá na praia, uma rua que antigamente era privativa, né? Então era minha família, a família dele. E então a minha sogra já foi amiga das minhas tias e tal. Então a gente cresceu já junto, tava... né? Foi tudo E era já... nítido, né? Na praia eu pareço uma berinjela, então não tinha muito o que esconder, né? Pela questão da oxigenação no mar e tal, oxigenação baixa. E eu fico extremamente roxa. E eu tinha muita vergonha das minhas cicatrizes. Antigamente eu usava um blusão. Eu nunca usei biquíni. Até os 15 anos de idade. Até os 15 anos de idade eu nunca usei biquíni. Eu usava um blusão do perna longa. Então, né, o cara deve pensar, pô, mas essa daí tem algum problema, né? Que ela não usar biquíni e tal. Então... E até a tua... Não sei se... tu falou que a tua fala também, ela afetou também, né? A tua fala, não é... Sim. Tu fala meio... Às vezes falha, né? Fala meio... não sei, uma vez eu vi tu falando que tem que isso ajudou a deixar a tua fala um pouco mais fraca, mais pifada, assim. Porque é entubada muitas vezes também, né? Mexe na traqueia. Às vezes falha, às vezes eu não consigo falar direito. Não, tipo, eu não penso... Tu falou uma vez, por isso que eu tô falando, mas eu não acharia que é uma característica tua. Não parece que tá com problema, entendeu? Mas é só um... E não dá pra ser um marido normal, tem que ser um super marido, né? É verdade. Pra cuidar bem, tem todas as manhas, né? Exatamente. Um abraço, já vou mandar pra ele aqui, ó. Acertasse na veia. Uma coisa que eu sempre... Essa daí, Maurício. Tudo... E assim, eu sempre falo uma coisa que Deus me privou de muita coisa. Eu não posso ter filho, eu não posso ter educação física na escola, não podia. Mas, cara, marido, no amor, ele assim, compensou tudo. Eu vou fazer certinho pra ti, vai ser top. Que bom, né? Isso é maravilhoso. O amor é tudo, né, cara? Exatamente. E assim, ele eu tive um crescimento muito grande depois também que a gente começou a se relacionar, né, na questão psicológica, pessoa muda, autoestima, tudo. O casal é complemento do outro, né? E querendo ou não, um ajuda o outro a trabalhar, né? Porque até essa questão de, tipo assim, tu ir pra praia e tu ficar tipo assim, de roupa, né? É um negócio que tem que ser trabalhado no psicológico, mas... Sim. Querendo ou não, tu vem desde a infância, tipo assim, lidando com algo que é fora do comum para as outras pessoas. Também, né?
Bullying forte. E ele ajudou, né, nesse processo aí de, tipo, Sim, vai pra praia, sim, bota com biquíni, qual certeza. é o problema, tu é bonita, Sim, né? sim, Tipo, sim. foi lá e tu foi, poxa... Sim. tua vida- Antes de começar a namorar, assim, ó, verão, inverno, era isso aqui, ó. Né? Isso aqui, porque aqui é bem aqui assim, já começa aqui. Então eu me incomodava muito. Então antes de começar a namorar, sem questão, eu não mostrava minhas cicatrizes pra ninguém. Ninguém. Era trash. E tipo assim, ó, por exemplo, eu tava pensando antes de vir pra cá, que eu tipo assim, eu gosto muito de brincar de surpresa com a minha mulher, de fazer um Dá um agrado, susto. dar um sustinho. Contigo, Não, eu sempre falo pra ele, não me assusta, pelo amor de Deus. não assusta, não pode. dá, não pode. Não. E escuta, e como é que foi a questão ali, também interessante, que tu tens pra contar também, que eu sei que tu pesquisou o Cris e eu pesquisei ela. Mas eu pesquisei ela Porra, também. não precisa nem pesquisar, né? A gente se conhece há 20 anos já. Não, mas é que, né, tipo, tavas mais ligado no Cris, eu tava menos ligado, é por isso que tá em dupla, né? Isso aí, Quando um não consegue acompanhar muito o negócio, o outro Exatamente. faz a lição de casa. É isso aí. Mas tu falou também, é interessante, né? É interessante, mas não, né? Do lance tu ficou cega uma vez, né? Ah, sim. Do lance também, tem até um nome pra isso, que é a experiência de quase A morte, experiência de né? quase morte, aham. Tem até um... Tá, então a gente precisa voltar na Vai. linha do tempo. Isso, volta. Não, Vamos voltar. Então, daí a minha segunda cirurgia foi com 2 anos de idade. Eu continuei indo a cada um mês para Curitiba, né, fazendo os exames e tal. E chegou a hora de fazer a segunda cirurgia, que é uma cirurgia daí de peito aberto, com 2 anos de idade. E aí eles abriram muito o fluxo para o pulmão, né? Porque é tentativa e erro, né? Como era uma coisa nova, eles não sabiam qual que vai ser o calibre do negócio e tal, então tem que ir tentando. Eles abriram muito o fluxo para o pulmão e eu tive uma parada cardíaca, minha primeira parada cardíaca na UTI. E a minha mãe, ela nunca saía do meu lado, nunca. E naquele dia ela saiu. Eu já estava bem, né? Já estava no CTI, na UTI, então ela, não sei se ela, enfim, foi descansar e não conseguiram achar ela. Eles precisavam me abrir, que eu estava tendo parada, precisavam me abrir de novo e eles não achavam ela. E os médicos não podem fazer nada sem autorização de um responsável, quando é menor de idade. E eles tiveram que me abrir quase que ali na UTI, até a minha cirurgia, a minha cicatriz ela é bem torta por conta disso. E eles tiveram que me abrir ali para salvar a minha vida. Aí a minha mãe chegou assim, entubada de novo. Assim, a mãe a gente teve que abrir ela, porque deu ruim. E aí eu tive uma lesão, como eu tive uma parada cardíaca, eu tive minha primeira lesão, que a minha mãe acredita que eu já tive ali um problema na minha visão, né? Que ela falou, tu enxerga fulano, não tô vendo nada. Eu falava, não tô vendo nada. Então ali ela já achava que eu já tive um problema na visão. Aí, enfim, fui crescendo, assim, são sempre partes, né? Tem para minha uma formação é a cirurgia de Bailey-Lockhausen nos primeiros meses, a cirurgia de Glenn nos primeiros anos, tipo até uns 4 anos, e depois dos 4 anos é a cirurgia de Fontan, que é a cirurgia mais foda que tem, mais trash, e é a cirurgia com mais perdas de paciente. Porque é a correção total, né? E os médicos estavam meio assim, mas teria que fazer, teria que chegar um horário uma hora que eles teriam que tentar. E o que faz essa cirurgia? Essa cirurgia ela vem dessa artéria, essa aqui, e ela vai direto para o pulmão. Então a circulação não passa por dentro do coração, ela vai por fora. Só que dá um fluxo muito grande, muda toda a circulação do corpo, toda. E é uma cirurgia muito trash, assim, a incidência de dar errado é muito grande. Assim, eu não gosto de falar porque eu converso com muitas mães, meu filho vai passar cirurgia de Fontan, mas é a realidade, é uma cirurgia muito, muito complicada. Só que com 11 anos eu fiz do outro lado, que também é o Blaylock, só que foi muito tranquilo, assim, e a partir daí começo a lembrar dos meus momentos no hospital, né? E, assim, até brinquei no Sapiens, que é muito natural, né? Que quando eu fui no Sapiens Cast, ele disse, sexta-feira tá na minha tia, segunda-feira eu tô no hospital. Tipo, beleza. Porque pra mim era muito tranquilo. É normal tá no hospital. Tem gente que tem a síndrome do jaleco branco. É só ver um médico e tá
né? Aumenta a pressão, eu não. Pra mim... Tu já era brother É do normal. Brotheraço. Já é da casa, já Já. fala, opa, já dava oi pra todo mundo. Sim, sim. Então, aí, a partir daí que eu começo a ver. Uma coisa que eu não falei, que eu até fiquei meio assim, mas eu vou falar. Que na época, quando eu tinha 9 anos, o meu pai pensou, melhor botar ela na sociedade, né? Que vai virar um bichinho no mato. E ele queria me colocar num colégio particular aqui em Brusque e o colégio não me aceitou. Né? Porque eles achavam que eu tinha algum problema neurológico, que eu ia precisar de uma professora comigo. Hoje em dia é lei, professora auxiliar, né, auxiliar de classe, hoje em dia é lei, na época não era. E eles achavam que eu teria algum problema, que eu iria, talvez, prejudicar o andamento da turma, e eles não me aceitaram. Então, foi bem difícil. Com 9 anos que eu consegui entrar na escola. Tipo assim, acho que na época eu entrava com 5, 6 anos. Eu entrei com 9, né? Eu lembro do meu primeiro dia, cara, na escola. Terrível. Que eu não queria. Imagina, tipo, eu conhecia só a minha irmã, meus priminhos ali. Eu não conhecia outras pessoas além da minha família, né? Chega lá um bando de louco correndo. Bem isso mesmo. Tipo assim. Bem, tipo isso. E aí tu também, além desse medo, ainda teve depois que sofresse também o tal do... Agora, hoje em dia, é bullying, né? Na época era... Demais. Na época era zoeira, né? Na época tu tinha que ser forte, tinha que vencer. E o ruim disso é porque, querendo ou não, quando tu é pequeno, tu não tens, que nem o Cris falou, tu não tens um manual, né? Então tu leva direto pra ti e tu... É foda demais, né? Engole isso, né? Exatamente, engole e às vezes acaba criando revoltas dentro da gente, onde a gente conta nas outras pessoas. Exato, então, exato. Mas hoje, graças a Deus, temos a consciência de olhar para o passado e ver que a gente evoluiu, né? Sim. Mas hoje em dia ainda tem. Na época da escola, meu Deus, eu sou, agora pra quem não sabe, agora momento verdades. Vai lá, Maurício. além da verdade. Também, hoje nós estamos a primeira vez, eu acho que nós estamos aqui com uma pessoa com problemas, todo mundo tem, eu acho, né? Alguma coisa. PCD. Hã? PCD, pessoa com deficiência. Isso, PCD, isso, obrigado. De nada. Tipo assim, a Mimica ele disse que ele tem um probleminha dele, né? Aqui, né? Fome, né? O meu problema é um pouco mais de boa, que é só fechar a boca mesmo. E pra quem não sabe aqui, né? Eu também tenho problema auditivo, né? E perto do teu é quase nada, né? Atrapalha em outras áreas, né? Sim. Tipo, o que tu não... Opa, luzes. Falta... filme. Tranquilizei, depois a produção vai encaixar. Depois. Pode continuar. Vambora. E, né, tipo, o que eu sofri tu não sofreu e o que tu sofreu eu não sofri. Exato. Né? Eu não sei qual é o teu sofrimento, né? Sim. E tu não sabe qual é o meu. E ninguém sabe qual é o meu, só eu, né? Sim, exato. Então, tipo Exatamente. assim, eu também sofri bullying, sabia? Um bullying assim... Tipo, por exemplo, na escola, os professores achavam que eu era malandro. Não, porque não fazia direito às tarefas, porque não escutava. Prova, eu lembro assim, ó, eu ainda também tenho ainda 3,5 de astigmatismo aqui na esquerda. Você que tinha tirado na prova 3,5. Também, menos ainda. Não, eu cheguei, eu era do fundão ainda por cima, né? Pra ajudar, né? Sim. Então eu ficava lá no fundão, não ouvindo direito e não enxergando direito. Então eu lembro que tinha, às vezes que eu chegava na sala assim, e todo mundo já lendo uns livros assim, tipo... Né? E o pessoal, por que vocês estão estudando assim, né? Algum problema? Tem prova hoje? Meu cara, eu lembro, sabe a sensação? Mas eu não escutei. Ai, sério, do quê? Matemática. Ai, qual é a matéria? Delta, não sei o quê, Bhaskara. Ah, legal. Ai, ferrou. Meu, era só se ferrando. Cruel. Então, os professores, eles não vinham assim pra mim, tipo, ai, Maurício, tens problema auditivo? Precisa de alguma ajuda. Vão te pôr pra frente, e de repente um aparelho auditivo, tem uma pessoa que... Nada. Talvez seja até o mesmo colégio, não vamos explanar aqui pra não criar problemas processuais. Certo. Mas, então eu também sofri, então meus colegas de turma também, eles ficavam assim pra mim, ó. Maurício. Meu Deus, e ninguém... Aí eu não escutava, né? Aí daqui a pouco eu olhava deles. Meu Deus, como tu é surdo. Aí eu... Então eu só fui descobrir isso aí com 23 anos, enfim, isso é um assunto para um outro dia, a gente vai trazer também um dia aqui, quem sabe uma fono também, sem para abordar dúvida. esse assunto Claro, também, que é acho interessante, né? É fono, vamos trazer também cardiologista também, se der também. Se der. Nós também. O Volney, o Volney, né? Isso. Um deles, né? Um deles, né? Deve ter uma turma, né? Sim. E o Volney e o filho dele.
É, o Gustavo, né? Aham. Aí tu sofreu também isso, né? Além de tudo isso, pra ficar melhor ainda, também teve... Sim, teve o bullying. Aí tu fala... Até hoje tu dá risada, gente, né? Sim, com certeza. Do berinjela, assim, né? Tu falou? Sim. Que era berinjela. Berinjela, Olivia Palito. Eu passava o recreio no banheiro do ginásio. Né? Escondida no banheiro do ginásio. Nossa. Terrível. Foi pior que o meu. Foi. Assim, na minha última cirurgia, eu tive uma perda da memória temporária. Então, o que eu aprendia de manhã, eu esquecia de tarde. Então, eu peguei exame em todas as matérias. Todas. Artes, peguei. Geografia, peguei tudo. E eu tinha que fazer o exame com os meninos que pegaram o exame porque não gostava de estudar. Era eu lá, pegando exame, porque eu mesmo não tendo nada, era exame, era nota baixa. Como é que tu falou no Não primeiro episódio? gostava de estudar, né? Como é que tu falou no primeiro episódio? O quê? Não sei o que, estudamos, né? Não. Estudamos, eu não, né? Só ia pra Só ia comer pra- merenda e ainda foi só no começo, porque merenda nos colégios particulares não tinha. Eu pagar. Tinha que pagar, exato. Daí eu larguei de mão. E aí os meninos falam, nossa, tu aqui de novo, mas tu é muito burra, não sabe? E eu tinha acabado de passar por um momento difícil que eu quase morri e ainda tive que lidar com aquilo ali, né? Né? Tá louco? Então o bullying foi pesado na minha vida. Mas hoje o bacana é porque eu vejo que tu, mesmo tendo estudo, ter passado por isso tudo, tu no momento tu ajuda as pessoas que tem isso. Isso eu Sim, acho sim. incrível, Sim, sabe? eu acho que assim, algumas pessoas, nem todas, né? O sofrimento, o sofrimento que eu tive na minha vida, eu me coloco muito no lugar das pessoas. A questão da empatia, porque eu sei o que a pessoa está sentindo. E eu não quero para o outro aquilo que eu já senti, né? Então, quando eu trabalho numa escola. Então, quando eu vejo o bullying, nossa, aquilo ali me consome, sabe? Eu tenho vontade de chorar junto com a criança ou adolescente. Porque eu consigo sentir. Então, a gente que sofre bullying, a gente se torna muito mais empático. Muito mais. E nossa mente suga tudo, porque, tipo assim, eu não sei se todo mundo, né? Mas eu lembro coisas assim, ó, de quando eu ia num prezinho, tu acredita? Flashes claros na minha mente, assim, ó, de situações que aconteceram. Então, aí eu fui, até um tempo atrás, eu fui lá nesse coleginho que eu fiz o meu. E aí eu comecei a pensar e, cara, veio muitas lembranças. E depois eu fui ver quantos anos eu tinha. E, tipo assim, eu era muito pequeno. Acho que era coisa de 5, 6 anos de idade, sabe? Não sei se no pré com esse ano, né? Eu já comecei bem. Eu já reprovei e fiquei 2 anos no pré. Já me botaram, já comecei no pré. Depois, na segunda série, eu reprovei. Na sétima, eu reprovei. E no terceirão, eu reprovei com tudo pago. Aí tu pediu música no Fantástico daí. Daí, meu amigo, a vinheta lá do Fantástico é eu que fiz. Foi em tua homenagem. Foi minha homenagem. Mas quem, né? Mas tá bom, eu acho que a escola é importante, tudo. Sim, com certeza. Mas eu acho que depois que tu sai, que tu começa a enfrentar a vida de verdade, porque tu vive num mundinho muito de ego, muito de aparência, né? E aí depois que tu sai, que tu vê o mundo como é que é, né? Tu se depara com outras situações. Sim. E a gente vê que, às vezes mesmo tirando nota baixa na escola, tu se torna uma grande pessoa depois. Com certeza. O importante é ler, escrever, matemática. Sim, sim. E é isso aí. Eu lembro também que, por causa de não ouvir direito também, eu também tive depressão também. Sim, E aí também pegou também? Sim, Também teve um momento ali onde sim, com certeza. bateu Depressão, síndrome do pânico. Na verdade, foi depois da minha última cirurgia. Daí fiz a cirurgia com 11 anos. Aí, com 14 anos, os médicos pensaram assim, vamos tentar fazer a correção total no coração dela. Que aí aquela operação trash. top de linha lá. Só que essa cirurgia, ela é feita até os 8 anos de idade, por ali. Eu tinha 14. Por quê? Porque os médicos estavam esperando a minha parte pulmonar se desenvolver. Mas ela não se desenvolveu. E aí eu estava ficando muito cansada, eu estava ficando muito mais roxa do que eu já era. Então tinha que ser feito alguma coisa. Eles pensavam, olha, acho que talvez não vai dar certo, mas a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que tentar. E aí, beleza, assim, eu sempre fui, como eu falei, eu sempre fui muito de boa no hospital. Fazer cirurgia? Tá bom, termine logo. Essa cirurgia eu não queria. Eu não queria fazer. Eu não queria. E eu lembro, assim, no centro cirúrgico, eu no meio, a psicóloga de um lado e a minha mãe do outro lado. E as enfermeiras queriam me pegar, tipo, para me colocar na maca, eu não queria. Aí deram um remedinho, né, pra gente dar desmaiada. E não desmaiei, eu falava, não quero.
conseguiram me colocar na maca, aí deram uma anestesia geral, daí eu apaguei. E a cirurgia deu totalmente errado. Demorou 9 horas. Aí tá, daí eles fizeram a cirurgia, beleza, porque como funciona uma cirurgia do coração? Eles serram o teu peito, abrem a tua costela, eles param o teu coração para conseguir... Como é que é essa serrada? Serram... O osso, né? Mas como é... O externo. É com uma... Ah, daí eu não sei, né, cara? Eu não tô acordado. Mas tu deve ter... Não pesquisasse? Não, nem quero. Não é uma... Serrote. Não é uma... Serrote. Pois é. Eu queria... Não sei. Não, mas tem cirurgia que eles pegam, tipo, e bate assim pra Eu vi no quebrar. joelho, né? Daí é ortopedista, né? Eu queria saber como é que é uma circular, assim. Tá louco, não quero nem saber. Deixa Nem pra eu. lá. Aí, enfim, daí eles abrem, eles param o teu coração e te colocam na extracorpórea, que é a máquina que chama ECMO, que ela para o teu coração e faz todo o trabalho de circulação que o teu coração faz, para poder mexer, o médico poder mexer no teu coração com ele paradinho. Aí, beleza, fizeram a cirurgia, legal. Ah, terminou, tira ela da extracorpórea, dá uma adrenalina para ela voltar. Eu voltei e parei. E não voltei mais. Aí foi aquela coisa, o que está acontecendo? Desfibrilador, será que chegaram a... Sim, eles fazem, né, dá choque e tal, Afasta, não voltou. Não voltou. E aí, assim, o que está acontecendo? E nisso, foi 2 horas comigo parada. Então tu tava... Literalmente. Eu morri. E outra coisa, nesse momento que tu tava ali, não sei se tu acredita em Deus, como é que é essa questão espiritual na tua vida. Tu teve alguma situação que aconteceu algo? Porque muitas pessoas tomam anestesia geral e que passam por esse processo de quase morte tem algumas experiências tem com até esse no lado YouTube, espiritual, né? Sim, eu tenho um vídeo no YouTube, num canal, se chama Afinal Somos Nós. É um vídeo que já bateu mais de 100 mil visualizações, onde eu conto que eu tive na minha visão, uma experiência de quase morte, que eu estava num lugar que era tudo branco, tudo branco. Eu estava numa maca, eu estava me vendo, assim, né? Me olhando. E eu tava tudo branco e eu estava numa cama, deitada só com a cabeça de fora, tinha um lençol e tinha a minha avó, que era recém-falecida, e uma tia minha. E a minha avó era enfermeira. E aí as duas estavam olhando, assim, sem me olhar, eu ali. E elas estavam olhando para o meu corpo e falando assim, agora o corpo dela está aqui porque ela está se curando. E assim, foi uma coisa que eu me lembro muito, muito vívida, assim, sabe? Foi espetacular o negócio. E daí, enfim, eu fiquei 2 horas parada. E daí eles tiveram que desfazer. E até hoje eu não tenho a correção porque os meus pulmões não aguentam. Então, aí eu tive isquemia cerebral, eu tive derrame pleural, daí mais com a privação de oxigênio, por causa que eu fiquei 2 horas parada. Eu saí do centro cirúrgico branca, a minha mãe assim, tá morta, é um cadáver. Eu não tinha temperatura nenhuma, porque quando o coração para, os órgãos começam a morrer, eles colocam gelo na pessoa para os órgãos dela não morrerem, né? Isso, para ficar ali, manter ali na temperatura. E eu estava extremamente gelada, extremamente. Eu tenho até a orelha queimada que eles me colocaram naquelas mantas térmicas. Parece que estão te assando para colocar no forno, assim. Aquele negócio, não sei o nome daquela folha lá, cinza. E aí me queimaram a minha orelha e tal, porque a minha temperatura estava muito, muito baixa. E aí eu saí entubada, esse lado direito aqui completamente inchada. Porque acúmulo de líquido, né? Porque o coração não... E aqui, normal. A minha mãe não me reconhecia. Assim, eu meio que acordei, assim. E a minha mãe, filha, a mãe tá aqui, não sei o que. Daí eu fui pra UTI. E na noite da UTI eu tive uma hemorragia generalizada. Eu perdi todo o sangue do meu corpo. Aí tu leu aquela frase assim, nada tá tão ruim que não possa piorar, Exato. né? Aí tu entendeu o significado, né? Tá Exato. doido? E aí saía pelos ouvidos, pelo nariz, pelos olhos, sangue. E daí deu um distúrbio de coagulação. O sangue não coagulava, minhas plaquetas estavam em 0. E aí, graças a Deus, eu tenho o sangue O positivo, que é receptor universal. Também. Sorte. Eu sou AB negativo. Misericórdia. É um dos mais raros. Não te acidenta. Não.
Já estavas com o Michael? Não, com o Michael não. Não estava com ele? Não, isso foi em 2004. 14 anos. Eu tô... não. Porque conhece ele desde muito cedo. Sim, eu já conhecia ele, mas a gente não estava namorando ainda. Ele já era apaixonado por ti e estava sofrendo, então. Ah, não sei daí. Não sabe. Fala a verdade, estavas triste lá, né? Tava sofrendo já, sabendo de tudo. Tadinho. E aí a médica ficou desesperada, porque tipo, eles colocavam sangue e o sangue não ficava, sabe? Então eu perdi todo o sangue do meu corpo. E eu precisei de 250 bolsas de sangue para conseguir colocar tudo de volta aqui dentro. Então teu sangue que tá aí dentro, né? Não é nada meu. Não é original. Tudo doado. Tudo doado. Tudo doado. Tudo pessoas do Brasil inteiro que estão aí. Isso. Lá no Paraná, né? No caso, é Mosque do Paraná. Por isso a importância da doação de sangue. Quem pode, eu infelizmente não posso, por causa da minha doença. Mas é muito importante, porque uma pessoa só pode secar o hemobanco. Por isso a importância da doação. Ali tu secou o estoque dos caras, quase. Sequei. Meu pai precisou, sem mentira, de uma... Ele tinha uma conhecida que todos os funcionários da empresa tiveram que doar. Assim, ela se prontificou e muitas pessoas foram doar. Até foi bem legal, alguns depois quiseram me conhecer, foi bem bacana. Que bacana. Foi legal. E o teu problema não tem como doar um coração? Não, porque eu sou destrocárdica. Tudo a questão das artérias e veias é ao contrário. Então precisaria de um coração ao contrário. É ao contrário também? Tipo, nascer alguém que, enfim... Talvez alguém que tem destrocardia, mas o coração em si é normal. Mas já foi descartado, não tem nem... E quantas pessoas têm esse teu problema assim? Igual deve ter poucas, né? Igualzinho, porque tem várias questões ali, né? Sim. Mas quantas que tem uma coisa assim meio... parecida no mundo, assim, sabe? Eu não sei te dizer no mundo. Mas sim. é bem raro. Porra, chama o IBGE. Mas tu conhece alguém? Conheço. Semelhantes? Também o coração ao contrário? Sim. É? Na verdade, a pessoa pode viver normalmente com o coração do lado direito. Normal, existe. O problema é as outras coisas, né? Quando tu vai no médico novo, assim, que não te conhece, tipo, aí tu não fala nada pra ele vai fazer aqui. Sim, ele não acha? Não. Não acha? Tem que vir pra cá? Daí ele coloca o estetoscópio aqui. Daí... Ah, meu Deus. Não, tá aqui. E o coração é do lado... Desse lado. Esquerdo? Sim. Mas a pontinha Não, é... A pontinha. Todo o coração é no meio, mas o meu, ele é com a pontinha pro lado direito. Que loucura. Então, quando tu canta aquela música... A do amiga lado coisa pra direito se guardar, do peito. do lado direito do peito. Entendi. Até isso tem que mudar. Ó. Até a música tem que mudar. Exato. Oi, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre hoje, como tu ajuda as outras pessoas, que eu acho que isso é muito importante, né? Porque essa questão da empatia, né? Só tu sabe tudo que tu passou. Sim. Então, hoje, acho que deve ser gratificante tu poder dar uma força para uma pessoa que está passando por essa situação, né? Porque, às vezes, nem tudo que tu passou foi do melhor jeito possível, pelo contrário até, né? E a gente vê o quanto é importante se tivesse alguém com a mesma experiência que tu do lado, dando uma força, ajudando, né? Até um rapaz perguntou aqui para nós, aqui eu abri uma caixinha de pergunta, ele perguntou para falar um pouco do projeto, né? Tem um projeto, tudo, né? Sobre o teu assunto, tua questão aí. Então, quando essa cirurgia deu tudo errado e tal, eu fiquei cega, daí eu fiquei totalmente cega. Com 14 anos? Com 14 anos. Eu saí do centro cirúrgico já cega, eu acordei, eu não enxergava nada. Preto. Tudo preto, e eu fiquei 10 dias totalmente cega. Aí depois foi voltando e eu não tenho a visão periférica. Por exemplo, se eu olhar para o Maurício, eu não te enxergo. Aqui, as luzes, eu não enxergo absolutamente nada, né? E isso, infelizmente, é uma questão do cérebro, falta oxigênio, não tem o que fazer. Então, eu tive muita depressão. A partir daí, eu falei assim, não quero mais estudar, não quero mais sair de casa. Eu fiquei 6 meses em casa, vegetando, entre aspas. Ficava no meu computador ali, no chat, no Orkut, né? E não queria mais saber da vida. E aí, meu pai falou assim, então, pelo menos, vamos terminar o ensino médio. Eu estava na 8ª série, o colégio era pesadíssimo, era a época que começou aqueles contraturnos de tu ter que ficar de tarde também. Nossa, o negócio era muito pesado. Eu falei assim, não quero mais estudar. Porque daí, na verdade, eu fiz em abril a cirurgia e eu voltei depois algum tempo, só que daí eu sofri o bullying, que me chamavam de burra e não sei o quê. Então, eu entrei numa depressão muito forte, comecei a estudar numa escola pública, perto de onde eu morava, que é onde eu tenho os meus amigos até hoje, os meus melhores amigos. E aí eu falei assim, não quero mais. Tipo, eu não tinha um objetivo na minha vida.
Eu já tinha cardiopatia congênita, já estava cega. Eu queria mais o quê? Não queria mais nada da minha vida. E aí na verdade, no Orkut, eu descobri uma comunidade sobre cardiopatia congênita e eu comecei a conversar com as mães e as mães achavam o máximo alguém com a minha idade ter sobrevivido e tal. E ali que meio que começou a minha história de querer ajudar as pessoas. A tua expectativa era, não falou, né? Tinha uma expectativa meio... Na verdade, eles achavam que eu ia nascer morta. Daí, quando eu nasci com vida, até um ano, até os 8, até os 15. Aí, a partir dos 15, pararam de contar. Aí desistiram. Aí, só que assim, eu era muito nova e eu não estava psicologicamente preparada para entender que nem todo mundo vence. Nem todo mundo vai conseguir vencer a cardiopatia congênita, nem todo mundo vai sair vivo da cirurgia. E eu via muitas crianças não sobrevivendo. E teve um pai que ele perguntou assim para mim, por que tu sobrevivesse e a minha filha não? Sei, o que eu vou falar para ele? Exato, mas também o cara também pegou o pesado, cara tava né? sofrendo. Sim, claro. Ele tava sofrendo, ele perdeu a filha dele. Né? Mas, pensa... eu não ia chegar e questionar uma pessoa... mas vai de cada um, né? Assim, imagina que perder uma filha é uma dor que a gente não tem nem noção, que não tem verdade, nem filho. Na verdade, ele não foi maldoso contigo, ele só estava sendo triste. Ele estava questionando a vida, por que tu sobreviveu e a minha filha não? Aí eu não sabia lidar com aquilo ali. Daí eu comecei a ter crises de pânico, porque eu achava, mas se essas crianças morreram, a minha hora está chegando também. Aí eu conversei com o meu cardiologista, ele falou assim, olha, isso não é bom para ti. Essas emoções de coisas ruins e tal. Melhor tu parar. Daí eu parei, assim, não, as mães vinham ainda falar comigo, eu não me interagia muito, eu não me colocava lá, não, o que aconteceu e tal, né? Não queria saber. E aí daí, enfim, não tinha expectativa nenhuma, terminei o ensino médio, até um ano depois que eu fiz a cirurgia, que a gente começou a namorar, e aí eu comecei a me livrar um pouco dessa questão das cicatrizes. E aí, na verdade, assim, aí a gente casou, aí eu arranjei meu primeiro emprego aos 28 anos de idade, porque aqui ninguém dava oportunidade, porque achavam, porque vai faltar muito, porque não vai conseguir fazer as coisas, enfim. Eu consegui como pessoa com deficiência por conta da visão, porque a expectativa do cardiopata congênito é tão pequena que não tem nem leis que suportam a gente, né, o cardiopata congênito. Então, eu entrei como PCD na empresa, mas por causa da visão, por causa do coração, infelizmente a gente não tem quase direito nenhum. E aí, enfim, daí foi mudando a minha vida, sabe? Eu fui entrando no ambiente social, com crianças, com os adolescentes. O meu primeiro dia de emprego foi um inferno também, assim, eu me sentia um peixe fora d'água. Já estou lá há 6 anos, então já me ajudou muito também, né? Tu se inserir na sociedade muda muito a tua cabeça. E aí veio a pandemia. Eu pensei, pronto, eu vou ficar depressiva de novo. Porque, eu não posso nem sair de casa, tem um vírus que pode me matar. A incidência do cardiopata congênito morrer de cardiopatia congênita, de Covid, é muito grande. Apesar de que sobrevivemos todas. Todo mundo pegou ali, a gente tem um grupo, todas as meninas pegaram, não foram nem internadas. Mas eu pensei assim, poxa, né, Covid, e agora? Ficar em casa, daí a empresa me afastou já em março de 2020. E eu fiquei em casa, beleza, o que eu vou fazer agora? E aí a cabeça começa, daí comecei a ver muito notícia. Aí eu e meu marido, a gente só via as notícias, Covid, não sei o que, quantas mortes, eu comecei a ficar doida. Pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Daí o meu marido falou assim, tu gosta de contar sobre a tua história e tal, por que tu não faz um canal no YouTube, faz um perfil no Instagram, né? Porque, poxa, tanta coisa ruim acontecendo, tanta gente sofrendo, vamos falar uma coisa boa, né? E aí eu comecei a fazer, pensei, vou fazer, vai que cola, né? E aí estamos aí com o projeto, já fez 2 anos, que o meu projeto, não é bem um projeto, eu criei um canal no YouTube que eu falo sobre as minhas experiências, sobre tudo, né? Os pais conversam muito comigo, vêm falar muito comigo, eles acham o máximo uma pessoa com 34 anos de idade que toma poucos remédios, né? Não precisa fazer mais procedimento nenhum. Então, eles projetam muito o filho deles em mim, sabe? Assim, não é bem projeto, eles conseguem ver... Uma esperança, é uma esperança do futuro.
Então, aí eu tenho o canal no YouTube, o Instagram, que é @mulhercardiopata, no YouTube também. Então, eu convido meninos, porque, assim, aí eu fiz um grupo no WhatsApp, a gente é em 20 e poucas meninas, a gente conversa, a gente fala sobre tudo, só meninas, mulheres cardiopatas. Ah, tá. Mas existe também no... É porque, assim, os homens com cardiopatia congênita, eles não falam. Ah, é? Porque o homem é aquele que tem que ser o forte, ele tem que trabalhar, ele tem que ser o pai, ele tem que trazer comida para dentro de casa. Então, eles não gostam de falar sobre isso. É. Até eu tenho um amigo, assim, ele é paciente do meu cardiologista também. E ele não fala. Ele é mais velho do que eu. A cardiopatia dele é super, assim, não menosprezando, mas é bem menor que a minha, né? E ele não consegue namorar. Ele não arranjou ninguém até hoje, porque a partir do momento que ele fala que ele tem cardiopatia congênita, as meninas saem fora. Até encontrar a menina certa, que nem tu encontrou, né? É. Mas isso também, as meninas também devem sofrer também essa questão também. Sim. Tem, assim, por isso que eu digo a sorte que eu tive, né? O destino, né? Pra mim não é sorte, é destino. Que tem, por exemplo, meninas que são casadas que o marido fala, tu é uma preguiçosa, tu não consegue fazer nada, tu não faz nada. E não pode ter filho? Então não vou casar contigo. Sabe? Tem meninas muito que vêm falar comigo, meu marido me trata mal, não sei. Então é complicado o negócio. Tu não pode ter filho porque não vais conseguir oxigenar o teu filho, vamos supor assim. Isso. Porque assim, o meu coração ele não trabalha direito nem para mim. E quando a mulher tá grávida, o coração trabalha para dois. Né? E na verdade, em 2009 eu fiz uma esterectomia total, né? Que eu tive que tirar o útero porque eu tinha endometriose hemorrágica. Nada a ver com o coração, né? Daí eu tive que tirar e aí realmente... Mas o meu cardiologista sempre falou, até tu falou, tu não pode comer, o que tu não pode fazer. Ele nunca falou pra mim assim, tu não pode fazer isso aqui. Ele sempre fala, se tu fizer isso daqui, vai acontecer tal coisa. Mas na questão de ter filhos, não pode. Eu poderia morrer, os dois poderiam morrer, ele poderia nascer como eu, poderia nascer pior, ele iria nascer com nanismo, porque os meus órgãos eles são um pouco maiores, então o feto não teria espaço para crescer. Então, é muito mais questões negativas do que positivas. Hoje em dia dá para adotar, né? Sim. Quanta criança já vive precisando de amor também, né? Sim. Falam muito para mim, por que tu não adota? Assim, eu não vou poder nem segurar a criança no colo. Exatamente, onde sai correndo com o teu celular, que nem aqueles videozinhos que a criança sai correndo com o celular. Exato, eu não vou... Eu tenho um sobrinho agora, ele tem 2 anos. Aí ele adora brincar de pegar. Aí ele vai, Didi, pega, assim... Tá, tô indo. Sabe, e eu passo, assim, 3 horas com ele, eu já tô morrendo. Imagina 24 horas cuidar de uma criança. Mas tá bom aí, ó. Por isso que é bom sobrinho, né? Brinca um pouquinho não, vai na hora com a mãe, de dormir. vai com a mãe. Depois, tchau. Então, a adoção, assim, pra gente agora, a gente não pensa, né? Porque é aquela coisa, me chamaram de egoísta. Quando eu falei, não, eu não quero ter filho. Cara, egoísta, tipo, se eu engravidasse de uma criança como eu, tu acha que eu queria que ela sofresse o que eu sofri? Claro que não. Onde que tá o egoísmo? São escolhas, né? Acho que cada ser humano tem a liberdade de escolher o que quer para a sua vida. Como Exatamente. Tem gente que quer, vai ser muito bom. Exato. Tem gente que opta por não. Sim, até tem meninas com cardiopatia congênita que elas têm depressão fortíssimas porque elas não podem ter filho. Pois é, isso já vem instalado, é algo, acho que já vem Sim, ela nasceu com aquela vontade humano, né? de ser mãe e ela não pode. Então, tem meninas que têm depressão muito forte por conta disso. E tem meninas que têm filho, que deu certo, o filho é ok, assim, não tem doença nenhuma, mas é tentativa e erro. Eu preferi não tentar. Essa questão da sociedade, né, até é engraçado. Minha mulher tem uma manicure, né, inclusive a prima dela, que é das canecas, a Débora. E ela lá é muita fofoca, né? Aí um dia minha mulher tava lá fazendo unha com ela lá, e a guria falou, falaram pra Débora, que é a manicure da minha mulher, por que a gente não tem filho? Será que aí ela questionou assim, eu acho que eles não se amam. Ai, Senhor. Aí eu, meu Deus, mas como não a minha mulher? Porque aí que eu amo, porque eu não quero dividir ela com um neném, eu quero eu quero, né? Aí que eu amo, eu acho, né? Não sei, aí tipo assim, as pessoas ficam julgando, né? Uma coisa tão ruim, né? Sim. Quer água? Não, obrigada. Isso aí, acontece muito. Eu vi pensei, ou ela tá ignorando pra não fazer... Não enxergo. Muita coisa acontece.
Aí, quebra então, muita tipo coisa. assim... Então, tipo assim, né? Sim. Então, um recadinho aqui. E aquela tá coisa, vendo? né, Maurício? A gente vai ser recém-casados pra sempre, né? Que vai ser sempre... Eu sempre falo assim, a gente vai ser recém-casados pra sempre, porque a gente não vai ter filho. Porque é sempre aquela coisa, né? Casou, recém-casados, filho. A gente não, vai ser recém-casado pra sempre. É aquela agendinha, né? Tem que É aquela fazer. coisa que tem que fazer, senão tu não faz parte da Não se sociedade. encaixa, É, Então, assim, poxa, deixa a gente viver, né? Deixa a gente Exatamente. fazer o que quiser. O Mica quer comer? Come. Sabe por Ai. quê, Mica? Se tu quer, tu pode. Isso é. Exatamente teve isso, uma- agora eu gostei. Oi, tu tá fazendo que nem pizzaria no rodízio, come a metade da cookie e deixa a borda, olha aqui, ó. Aí tá meio durinha essa borda ali. Crocante. E teve até uma pessoa que me falou assim, tu não sei o que, tu tens filhos assim? Não. Ai, que pena. Coitadinha de ti. Ela falou bem assim. Eu pensei, mas coitada, por quê? Aí teve já pessoa que falou que eu nunca vou conhecer o amor verdadeiro, porque eu não tenho filho, sabe? Então, umas coisas pesadas que... Pra quê, cara? A gente tem que mandar coraçãozinho até pra essas pessoas, né? Porque às vezes elas nem sabem do que elas estão falando direito, né? Sim. Mas o mundo tem de tudo, né? É. Tem de todos. E até falando nisso no mundo, eu gostaria que tu deixasse para as pessoas que estão aqui uma mensagem, independente de qual seja a pessoa, que é a tua experiência, né? Para que tu deixe uma mensagem para as pessoas, porque às vezes as pessoas têm tudo, não tem nenhuma doença e acaba não dando também valor à vida, sabe? E tu mesmo com todos os desafios que tu teve, tu é uma pessoa que tu tá aqui, tu tá buscando ajudar as outras pessoas, então acho que merece bastante, é legal a gente olhar para dentro da gente e refletir, às vezes, só o fato de tu ter saúde já é de agradecer Cara, o todo fato de dia, tu cada tá respirando. segundo, nossa. O fato de tu estar respirando. Já tem gente que não consegue. Eu não consigo respirar direito. E uma coisa que vocês nem notam. Tipo, Exatamente, é algo involuntário. Involuntário. Mas sem a gente não consegue nem viver, né? Exato, Tranca a respiração em 1 minuto pra te ver. É. Vai ficar roxinho. Então, assim, eu sempre... Uma coisa que eu gosto muito de falar às mulheres grávidas fazerem um ecocardiograma fetal. Porque precisa, se a criança tiver cardiopatia congênita, precisa toda uma estrutura, precisa, né, de um acompanhamento, precisa de um roteiro, digamos assim. A equipe médica, quando nascer, tem que estar tudo preparado. Então, a incidência de cardiopatas congênitos que sobrevivem é aqueles que foram descobertos na gestação, né? Então, é muito importante que as mulheres façam o ecocardiograma fetal na 5ª semana, no 5º ou 4º mês de gestação. Extremamente importante. E, assim, é complicado, né, falar alguma coisa, porque eu acho que cada um tem as suas dores, né? Assim, tu não entende as minhas dores, mas tu também tem dores. Não dá pra calçar o sapato dos outros, né? Exato. Mas, assim, cara, eu e meu marido, a gente gosta muito de show, né? Assim, a gente não vai pra fora, mas os shows que tem aqui... Cara, só de eu escutar, tá lá em pé escutando uma música, eu chego a chorar. Sabe? É uma coisa de nada, assim. Tipo, eu gosto muito, o Maurício sabe, eu gosto muito de Charlie Brown. Das maiores dores da minha vida é não ter ido num show do Charlie Brown, sabe? Uma coisa pequena que vocês podem ir, mas eu na época não podia. Eu fui no último show deles no dia do meu aniversário, dia 26 de janeiro. Em Balneário, né? Também fui lá. Ainda falei pro nem se viu. Na época, eu falei pro meu marido que... Eu disse, vamos no show, não sei, Balneário. No próximo a gente vai. Não teve próximo. Mas eles estão agora tocando aí com o egípcio aí, né? Não, mas daí sem Chorão não dá. bem Chorão é o nome diferente, do meu cachorro, eu tenho um Golden, chama Chorão. Por causa dele também? Oi? Um pouquinho sim, né? Mas também porque ele chorava um monte. Meio a meio. E assim, tem uma frase do Chorão que eu gosto muito, que o impossível é essa questão de opinião. Era a opinião das pessoas que eu não iria sobreviver. E eu tô aqui... Tá aí, ó, firme e forte. E até a questão do aborto também, eu também fui... Sim, A minha mãe também foi... né? Aconselhada. É um conselho maravilhoso, né? Sim. Eu não sei nem como o cara tem nem coragem de dizer isso, né? Pra uma mãe, né? Tá com um neném ali na barriga, né? E tá aí, ó. Também tô aí, ó. Olha, firme e forte. Um abraço pro médico aí, valeu. Até a questão do aborto, não foram os médicos daqui que falaram pra minha mãe. Eram as pessoas entendidas, sabe? Tipo, de opiniões, assim, que não tem o que dizer. Assim, não, aborta que é melhor, porque, né?
Meu Deus. É mais fácil? É mais fácil. Vai gastar menos também, porque tem toda uma questão, né? Eu uso aparelho hoje em dia. O aparelho auditivo também é caro, né? Claro, não tão caro como a operação que tu falou ali antes. Mas também é um custo, né? Tipo, ainda bem que temos condições aí de meio que suprir isso aí. Sim. E o ser humano não tem caro, né? Acho que cada pessoa O não tem valor, não exatamente. tem preço, o valor da vida não Não tem preço. tem Teu pai preço. pagou 45 mil ali, né? Naquela vez lá. E pagava sorrindo. 500. Pagava 500. Nem Se ia. precisasse, exato. É que nem a Laurinha, né? Ela sabe, a Laurinha, cara, 2 milhões, Aham. 12 milhões. O pai dela falou, eu iria até o fim da minha vida pra conseguir isso daí. É isso aí. Então, agradeça a vida que você tem, agradeça as pessoas que estão do seu lado, porque às vezes a gente acha que tá ruim, mas não tá realmente ruim, entendeu? Tem gente muito pior e ainda tá vivendo muito bem. Então, eu acredito que a gente tem que valorizar mais o instante, valorizar mais as pessoas. As pequenas coisas. As pequenas coisas é o que faz muita diferença, né? Sim, sim. Até pessoas que reclamam muito, porque eu tenho que levantar para trabalhar. Quantos anos eu fiquei que eu só queria um emprego? Sabe? E as pessoas, que saco, tem que levantar para trabalhar. Muita gente não consegue o emprego por causa do preconceito. E o cara fala assim, meu patrão é um chato. Como tu queria ter um patrão chato, né? Exato. Um cara ali pra te encher o saco. Exatamente. Né? Tipo, pra dizer, Camila, faz ali pra mim. Eu posso fazer. Ele é chato, mas eu posso fazer, né? Sim, sim. E como é que era? Tipo, não tem nenhum chato. E ainda, tipo, assim, poxa, acho que eu não posso, né? As pessoas dizem que eu não posso. Porque nós, cardiopatas congênitos, a vida inteira, as pessoas dizendo que a gente não pode. E aí chega uma hora que a gente acredita que a gente não pode. Então a gente tem que mudar a cabeça e dizer, não, eu posso. Tô aqui vivo, eu vou fazer e vai dar certo. E, assim, falar em poder, a tua rotina, como é que ela é, assim, tipo... Tu acorda lá de manhãzinha e tal. Sim. Não, tem... Acordar de manhã, tomar remédio. Tem uma coisa assim que, tipo, uma escadaria que tu sobe que tu já fica... Não, ou é uma coisa... Na minha casa, graças a Deus, não tem escada, né? Então, nem quero. E onde eu trabalho também não. Às vezes tem escada, tem o segundo piso, mas daí eu terceirizo. Eu passo pra outra pessoa, entendeu? Aí a gente vai seguindo. Uma vez eu vi que tu falou que as pessoas perguntam pra ti, mas tua vida é normal? É meu normal. É que nem tu ouve normal? O teu normal? É, o meu normal. Eu não sei como é que eu vi... Exato. Aí você fala assim, tem uma vida normal? Sim, a minha vida. A minha vida é normal pra mim. Qual a tua vida é normal? Normal. É o teu normal. Entendeu? Cada um tem suas dificuldades. Às vezes eu vejo que as pessoas... As pessoas que têm problema na perna mais curtas, vão, tipo, né? Parece que tá doendo pra caramba, parece que é um sofrimento, mas ele não tá sofrendo ali, tá andando, claro, bem mais lento, só que pra ele ok, tipo, né? Cara, que é um melhor exemplo, não sei se vocês conhecem o Sidney Pavese. Mas tu falou dele, que ele anda com cão guia por Brusque inteira. Ele é fisioterapeuta. O Braille. Claro, conheço. Ele é fisioterapeuta, cara. Ele diz que ele é o pai do Cris, ele tem 3 empregos. Incrível. Então, assim, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? Exato. É isso aí. Aliás, é um cara que a gente podia chamar, né? Com certeza, ele mora aqui pertinho. Sim. Conhece ele? Claro. Manda lá pra ele no recado lá. Sim. Queremos você aqui. Com certeza. E Camila, eu queria muito te agradecer por essa conversa. Eu tenho certeza que conversas assim, a gente mudando um pouquinho a visão de uma pessoa que está ali, a gente podendo ajudar uma pessoa, eu acho que não tem valor que pague isso. Sim. E também gostaria de agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, né, Maurício? Agradeça. Sim. O pessoal Obrigado. do Cartolas, o pessoal da Barracuda. Vamos lá, me ajude. José Simas, Débora Estúdio Mendes. Personal, Débora Mendes. E quem quiser patrocinar, chama nós, que pode. Se tu queres, tu pode. É sucesso. Ô Camila, tem um livro que tu trouxe aqui, quer falar do livro? Na verdade, assim, o Maurício me falou, traz uma coisa que é importante pra ti. Importante pra mim é meu marido, mas ele não é uma coisa e eu já trouxe. E tu já trouxe. Eu já trouxe, então eu trouxe um livro. Aliás, tu trouxe ele pra ele até te ajudar na questão meu da motorista, visão. Né? Motorista. Eu não posso dirigir, é né? o produtor, é o empresário dela. Claro, assessor, tudo. E aí, o livro? Então eu trouxe o livro, na verdade é só um livro, né? Não é necessariamente o título, porque os livros fizeram parte da minha vida sempre. Como eu sofria muito bullying, né? Como eu não tinha muitos amigos, eu estava sempre lendo. Então os livros me proporcionaram viajar sem sair do lugar. Eu sempre gostei de uma biblioteca, sempre preferi os livros.
E eu trabalho numa biblioteca e hoje em dia, ano que vem, na verdade, em março, vou me formar em biblioteconomia. Uma pessoa que não queria nem terminar o ensino médio vai ser uma formanda ano que vem. Então, assim, os livros, para mim, é uma parte... Esse livro específico, ele... Cara, esse livro é fantástico. Chama Biblioteca da Meia-Noite. E esse livro também não consegui terminar de ler ainda, porque eu não tenho nem coragem de terminar. Dá pena, né? Dá pena de terminar, porque... Eu também tô num desse. Tu também tá lendo esse? Não, esse daqui, ó. Ah, tá. Cabalá, do Christian, que tava aqui também. sim. Eu tô com dó de terminar. Esse livro aqui é de uma personagem que ela tem muitos arrependimentos na vida. Então, ela se arrepende de ter terminado com o noivo, ela se arrepende de não ter de ter brigado com o irmão, ela se arrepende de ter saído do emprego e ela acaba se suicidando. E aí ela não acorda no céu nem no inferno, ela acorda na Biblioteca da Meia-Noite. E nessa biblioteca tem todos os livros dos arrependimentos dela. E daí ela vai para uma outra dimensão. Por exemplo, ela pega o livro do arrependimento que ela terminou com o noivo. Ela se arrepende. E aí ela vai para a vida se ela não tivesse terminado. E ela descobre que ele é um bosta, que ele traía ela. Então o arrependimento some. Sabe? É extremamente interessante esse livro. Porque eu me perguntava muito por que eu. E se fosse diferente? A gente não vive tem como saber. No incerto, a gente sente Mas se fosse daquilo. Isso do porque eu, só eu, é uma coisa também de quem tem uma deficiência, né? Sim, eu também, quando era mais jovem, também na época da escola, era eu e mais 30 pessoas na sala. Era eu e 30 pessoas saudáveis. E eu, puxa, só eu. Só eu. Eu também me sentia assim, mas é sério mesmo. E eu não tinha nada, mas acho que a bagunça... As coisas que eu fazia é bagunça, né? Eu gostava de falar bastante, né? Sempre comunicativo. Comunicativo. Tanto é que tá daqui agora, né? Exatamente. E aquela coisa, na nossa época não tinha internet, né? Então a gente também. achava que era só a gente. Sim. Então a gente não conseguiu jogar no Google quantas pessoas com surdez no mundo. Brusque. Não tinha como. Só o meu aparelho, 1 milhão de pessoas usam no mundo. E tu não sabia? Há 2, 3 anos atrás. Hoje deve ser 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas usando. Sem dúvida. O meu modelo, né? Fora os outros, aquele de fora, aquele, né? Então, e quando eu vou hoje na Fono, criançada com um aparelho, aí eu me sinto mais incluído, né? Me sinto um pouco mais calmo, assim, na questão. Mas hoje, querendo ou não, o aparelho sanou 100% do teu problema, né? Hoje, o aparelho também não é uma salvação divina, né? Não é um Deus que vai lá e faz... Aliás, até eu li agora que estão para fazer uma operação onde os pelinhos que captam o som, eles vão ser, tipo, plantados. Nossa. Que é micro, né? Micro, não é um pelo, né? Um pelinho micro, assim. Então, eles estão estudando essa possibilidade de... E aí tu não vai precisar trocar? Tipo, aí vai ter que... Não sei como é que... Vai implantar os pelinhos e... Manutenção. Até é uma questão engraçada, porque eu já vi em podcast também, e o cara falou que uma questão de um cara que era cego, completamente cego, acharam uma operação para ele para reverter. Células tronco, né? E ele conseguiu reverter. O problema dele, ele reverteu. Outros não sei, né? Não sei qual também era o problema que ele tinha, né? E diz a lenda, diz o carinha do podcast, que o cara pediu para reverter de novo, porque ele não aguentou a pressão de enxergar o mundo. Eu vi isso aí também. Tipo, imagina, tu tá 40 anos assim, tudo escuro. De repente tu vê um cachorro latindo assim, o que é isso, né? É uma coisa... a gente aprendeu desde novo, o cachorro é ali, o jacaré não pode chegar perto, né? E ele começou a ver o mundo louco lá e pediu pra voltar. Pessoas pra te ver, o hábito é muito louco, né? Sim. Porque ele se habituou a não enxergar, né? Pra nós é inconcebível te dizer, o quê? O cara quer voltar a viver na escuridão? Sim. Mas gente... Ele é o mundo dele. E eu penso isso da audição também, porque quando eu vou dormir, eu desligo. Então fica um silênciozinho. O mundo pode acabar. Meu Deus do céu, fica tranquilaço. A Cauã pode até ver televisão no último volume. Pode, mas não ela dorme antes de mim. Tá. Mas, tipo... Então o que eu penso? Será que seria uma boa operar? Olha só que loucura. Será que seria uma boa operar? Vai que eu fico ouvindo muito bem, assim, e... Sabe? Mas eu tô aqui com vocês e, tipo... Assim, nervoso, com um barulho... tem que estar bom pra ti, né?
Tem que ser bom. Como é que eu vou descobrir isso aí? Só operando mesmo. Exatamente. E eu acho que, tipo assim, se não tivesse pessoas, tipo, médicos com fome de buscar melhorias, enfim, tanto na parte auditiva quanto na parte do coração, enfim, qualquer que seja a área, acho que a gente precisa sempre ter pessoas que buscam o impossível, porque Sim. o impossível é só questão de opinião, como tu falou, né? Sim. Graças a essas pessoas que, enfim, hoje tu também estás aqui. Então, isso é muito Sim. bacana, né? Pessoas malucas que, tipo assim, isso não existe, mas a gente que cria tudo, né? Sim. Os médicos têm que ter ousadia, né? Se não tiver ousadia. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Show de bola. E louco, né? Porque, tipo, eles foram realmente geniais, porque eles tiveram Eles encararam, né? porque estudaram um monte de coisa, o teu problema era um problema inédito, eles tiveram meio que improvisar, tipo, com base no estudo deles, eles tiveram que... E se a gente, né, certo? Se abrir e olhar, meu Deus, é pior do que eu imaginava. Foi. Então, o que tu acha de puxar isso aqui pra cá? Não, e tu? E puxa, e vai. Acho que ficou bom. E aí deu certo, né? Tipo, foi criatividade, foi também... foi dom, foi estudo, foi, Sim, né? sim, sim. Uma série de coisas que hoje em dia tu traz aqui E pra gente. atitude, né? Atitude de fazer, isso imagina a loucura que é. Show de bola. Show. Esperamos te ter aqui futuramente, novamente. Para mais Para conversas. mais certeza. conversas. Tô escrevendo o meu livro. Opa, de bola. olha A aí. gente já traz aí. Com certeza. Vai demorar um pouco, eu acho. Mas é devagarinho sempre. O negócio é, É. que nem o teu marido falou, é a constância. Tá É. sempre fazendo. Que nem a gente tá no Exatamente. 4º episódio. Quando tiver no 14, a gente chama de novo. que Isso, é quando tiver 4 ali, ó. 24 ali. Camila. Show de bola. E tem, como é que é? É plantar uma árvore, escrever um livro. E num podcast. Tem podcast. Agora Agora modernizou, mudou. né? Modernizou a... Então tá bom, então já tá acho que quase então É. a tríplice, então. É isso aí. Isso aí. Já plantou uma árvore? Já no jardim, né? Jardim de infância, é verdade, um feijãozinho lá. Feijãozinho. E agora Clássico. o livro e o podcast. Fechou. É isso aí, Show fechou. de bola. É isso aí. Ô, Camila, muito obrigado, né? Obrigada. Queria eu agradecer o agradeço. pessoal que está em casa também. Se quiser mandar mensagem para Camila, mande pra gente. Sigam ela. Como é que é? @? Tá lá Mulher e cardiopata. Olha lá, o Noco vai botar ali, ó. Olha ali, ó, lá, ao olha ali. vivo aí, ó. Mulher e cardiopata. É isso aí, Camila. Alves. Isso. E eu nunca falei isso aqui, eu queria falar, era meu sonho falar isso aí. Então agora tu vai realizar teu sonho, Vou realizar porque meu cada sonho. segundo é segundo de realizar sonhos. Curta, compartilhe e se inscreva no canal e aperte no sininho. E comente. Boa! E comente. Ô, Caramba, se inscreva olha só. no canal, é isso aí. Agora eu virei um youtuber Pô, agora. agora sim, Virei agora um temos que youtuber. falar isso tudo sempre, né? Vamos falar? Porque... Mas eu acho que a pessoa, se ela sente que foi bom, ela vai lá e vai, ó, seguir a mas gente. Vamos fazer um teste. Se der resultado desse meu pedido, vamos fazer mais vezes. Meu, daí eu te boto dançando aqui, falando curta, Com uma camisa compartilha. aqui. É, exatamente, ula. Ó, quem seguir o nosso canal, se der um baita resultado, feliz vai aparecer aqui de Havaiana, aquelas roupas de Havaiana, tá, pedindo acho que para é chinelo. curtir o canal. Então, ó, ajudem aí, galera. Ajudem aí. Ajudem aí. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo. E Tchau, vamos fazer o tchau. printzão lá, o print pra Vamos, pra thumb. print. Vamos lá, o print pra thumbnail. Vamos dar Vai tchau. lá.